A petição inicial ela exige os mesmos requisitos do pedido comum, que é o artigo 319 do CPC, só que é uma figurinha aqui que ela tem o sistema legal apropriado, né? Está lá dentro. Não há como se esquecer do artigo 305, que fala do procedimento das tutelas provisórias de natureza cautelar em si, e essa é uma medida preventiva, é uma medida de natureza cautelar, não é como se esquecer. Tá? Então é importante seguir essa situação e mesmo sendo uma produção antecipada de provas, mesmo sendo acidente probatório, eu só deixo bem claro que existe a necessidade de se atribuir a causa um valor. Mesmo que esse valor ele não seja exatamente aquele do proveito que você possa querer ter lá na frente, até porque na produção antecipada de provas você vai ver se realmente você vai ter o direito de ação ou não. Você quer ver a prova, às vezes a prova que você tem conhecimento, ela não te serve para absolutamente nada. Então, não existe a obrigatoriedade de se ingressar com uma ação lá na frente. Por essa razão, aqui nesse caso, nós não temos a questão da eficácia, não é? Porque, como falei no início, a prova por si só ela se satisfaz. Um outro dado muito importante e que se questiona muito, mas é a possibilidade de contestação. Então, se vocês observarem a disposição contida no parágrafo 1º do artigo 382 do CPC, reza que a parte será interessada para a parte interessada, melhor dizendo, será citada, né? E poderá querendo contestar. Né? Mas só que essa contestação ela tem força de mera oposição, sem qualquer efeito suspensivo. Porque você é citada para, na verdade, o réu é citado para apresentar as provas ou os documentos que estão sendo requisitados em forma de exibição para que o autor tenha conhecimento se aquilo que ele pediu tem fundamento ou não para instruir uma futura ação. Então a contestação aqui mas em hipótese alguma eu posso contestar? Não, vamos pedir uns documentos X. São aqueles documentos, vamos para a área trabalhista, que é onde está se utilizando muito isso, né? Pediu recibo de pagamento, controle de jornada, que são os cartões pontos, e livros de ocorrência, que geralmente se utiliza em empresas que fazem portaria, né? Recepção em prédios, empresas, se costuma ter uma jornada paralela, anotações nesses livros que demonstram que a jornada às vezes ela é extrapolada. Só que o que acontece? Esse livro ele não é obrigatório. Algumas empresas o destroem a cada 30 dias, porque anotam, resolvem a ocorrência, está solucionado o problema. Então, aí você pode fazer o quê? Você apresenta o que você tem na mão e diz que os outros você não vai apresentar porque você não os tem. Eles foram destruídos, eles não se tratam de documento legal do qual você precisa ficar com ele arquivado. A mesma regra, digamos, numa produção antecipada de prova, de verificação, de utilização de software pirateado no teu programa de computador.
chega, faz a verificação, constatado que realmente a empresa ou o réu não utiliza programa pirateado, você no prazo legal vai contestar dizendo, olha, não teve por isso, a medida foi assim assado, porque a partir daquele momento a prova acaba se constituindo um fato a teu favor. Tá? Então é isso. Então, só para entender que a contestação aqui ela não tem qualquer efeito suspensivo. É apenas uma mera oposição. Como também não cabe recurso. Qualquer questão de prova futura a respeito desse quadro e dessa situação é uma mera coincidência. Entenderam? A sentença, aqui temos sentença. A produção antecipada de provas, quando em caráter antecedente, ela tem sentença. Só que é uma sentença diferenciada também. Ela é homologatória, pura e simples. O juiz não se pronuncia sobre os fatos, ele limita-se a atestar a regularidade formal do ato, ou seja, se a prova foi ou não produzida na forma da lei. Vamos destacar também a destinação da prova. Né? Os autos, eles permanecerão em cartório pelo prazo de um mês, repito, para extração de cópias e certidões pelas partes interessadas. Artigo 383 do CPC. Fim do prazo, os autos serão entregues ao autor da medida, conforme também disposição contida no parágrafo 1º do mesmo artigo já antes citado, 383 do CPC. Outro dado que chama atenção, que às vezes é questão de prova, inclusive da OAB, e quero enfatizar, está no parágrafo 3º do artigo 381 do CPC, não existe prevenção da competência na produção antecipada de provas. Então, é uma regra. Produzida a prova, você vai produzir a atuação, teu processo principal, no juízo que for designado competente para a ação principal. Não existe a obrigatoriedade da distribuição futura por dependência para a mesma vara em que ocorreu a produção antecipada de provas. Então, prestem bem atenção, cuidado, a produção antecipada de provas, ou melhor dizendo, na produção antecipada de provas não existe a prevenção da competência. Muito se pergunta também se existe a possibilidade de intervenção de terceiros na produção antecipada de provas. O único caso é possível, na forma dos artigos 125 a 129 do CPC, quando o requerido pretender o direito de regresso, ele deve produzir, então, ou ingressar com a denunciação da lide. Então, é a única medida cabível como intervenção de terceiros na produção antecipada de provas. Eu vou deixar aqui, sobre essa medida, já é uma atividadezinha para vocês, né? E a atividade ela é simples. O que eu quero? Vocês não precisam pegar uma cópia inteira da sentença, não. O que eu quero é que vocês me verifiquem, em primeiro grau, uma produção antecipada de provas. Pode ser, inclusive, da área trabalhista, não precisa ser só do civil, não. Eu quero só o número do processo,
uma transcrição da sentença, né? E quero a sua opinião, fazendo um elo comparatório, um traço de comparação entre essa sentença e a sentença prolatada num processo comum. Ok? Por hoje é só, gente. Um forte abraço e até a próxima.